Olá, eu me chamo João Paulo, sou aluno da turma 6 do mestrado e hoje estou aqui na disciplina de materiais dentários para nós falarmos um pouco sobre as resinas compostas, né? Nas aulas passadas nós já falamos sobre outros materiais dentários, que era o amálgama, e hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre a fala com as resinas compostas. Então, para que a gente entenda um pouco sobre esse assunto, a gente precisa entender que todo o conceito da odontologia moderna, a gente sempre busca por materiais que consigam nos devolver a naturalidade, seja do substrato dentário, ou agora como uma questão que está muito em alta, a harmonização facial. Todos esses procedimentos, eles sempre visam por trazer mais naturalidade e homogeneidade para o próprio usuário. E com isso não poderia ser diferente, né? Então, alguns autores até falam sobre a questão tanto das propriedades desse material, como também eles incitam que esses materiais eles precisam conferir tanto estética, como lisura, como questões de propriedades mecânicas e químicas para que eles possam ter uma boa adaptabilidade dentro da sua funcionalidade na odontologia. E aí, essa imagem é só para que nós possamos entender um pouco sobre a trajetória desses compósitos. Quando a gente fala sobre os materiais dentários, a gente precisa lembrar que as resinas compostas não foram os primeiros materiais a aparecerem, né? Lá na década de 20, lá em 1920, já existia o surgimento de um material onde ele conferia uma estética até então favorável, liberava flúor, que querendo ou não era algo propenso para que nós tivéssemos a remineralização, mas ele não tinha propriedades com que causassem a questão de um manchamento tardio ou até mesmo o desgaste desse material, que eram os famosos silicatos, né? E aí, em 1940, nós tivemos o aparecimento das resinas acrílicas quimicamente ativadas, que também possuíam uma boa conferência estética, mas tinham uma alta concentração dentro do fator C, que a gente vai falar mais à frente. O fator C é o fator de contração e de polimerização, que quando a gente precisa trabalhar com esses compósitos, a gente precisa reduzir esse tempo. E aí, em 1950, a gente lança mão de ter um novo material no mercado, que eram as resinas epóxicas, onde elas possuíam também uma boa estética, possuíam algumas propriedades mecânicas também favoráveis, só que a gente precisa levar em consideração o tempo de polimerização, que era muito longo. Então, era algo que era desfavorável para aquele período, né? E aí, quando a gente fala sobre a questão dos pilares na parte da odontologia restauradora, nós não podemos esquecer nem deixar de lado alguns papéis principais, né, alguns atores importantes dentro da odontologia restauradora, que são eles Black, onde ele fala sobre a classificação e nomenclatura das cavidades. A gente precisa também lembrar de Bonocore, da parte dos sistemas adesivos, que é um dos princípios para que esse material, que é o compósito resinoso, que a gente vai falar mais à frente, ele tenha uma boa adaptação dentro do substrato dentário, né, porque a resina é diferente do amálgama. O amálgama a gente trabalha com o princípio de retenção, a resina a gente trabalha com o princípio químico de adesão, certo? Então, a gente precisa lembrar de Black, a gente precisa lembrar de Bonocore e nós precisamos também lembrar de Bowen, que em 1962, Bowen faz o quê? Ele traz a junção, né, desses compósitos e aí ele forma uma nova molécula, uma nova matéria, que é o BiGMA, que é o bisfenol A glicidil metacrilato. Então, a gente tem esse composto, que é o BiGMA, e mais à frente a gente vai lembrar sobre, dentro desse nome, a gente vai lembrar o que é que ele está introduzido dentro do compósito resinoso. E aí, nós precisamos também fazer o quê? Tentar traçar o que é a composição dentro daquela bisnaga da resina composta. Então, nós temos dentro da sua composição, nós temos a matriz orgânica, né? A matriz inorgânica, o agente de união, o sistema iniciador e ativador e temos os inibidores de polimerização da resina composta. Então, dentro da matriz orgânica, nós temos os monômeros. Monômeros esses que são o BiGMA, como eu falei, né? Nós temos o BiGMA, o UGMA e o Bizema. Então, esses monômeros, eles estão incorporados dentro da matriz orgânica da resina composta. E aí, esses monômeros, eles possuem o quê?
alto peso molecular, baixa contração volumétrica e alta viscosidade, certo? E os monômeros diluentes, que seriam o tegma e o égma, eles possuem baixo peso molecular, maior sorção de água e baixa viscosidade. Então, dentro da matriz orgânica, nós temos esses compostos. E aí, também dentro da matriz orgânica, nós temos os inibidores, que os inibidores, a função deles é garantir vida útil a essa resina. Vamos lá, um exemplo aplicado à prática. Se eu pego essa minha resina e retiro de dentro da bisnaga, para manipular ela até levá-la à estrutura dentária, eu preciso fazer com que a luz dentro do ambiente, ela não cause a polimerização deste material. Então, eu preciso ter a utilização desses inibidores para que eles aumentem a vida útil da resina, enquanto eu consigo fazer o meu trabalho com ela, que seriam a hidroquinona e o hidroxitolueno butilado, tá? Dentro da matriz orgânica também nós temos os modificadores, e a gente está representando também pela escala Vita, né, que é uma escala de classificação de cor, onde a gente consegue também trabalhar sobre matiz e croma, né, que seriam o cor e o grau de saturação dessa cor. Nós temos os pigmentos inorgânicos, que seriam dióxido de titânio e óxido de alumínio, tá? E essas resinas, elas precisam também ser classificadas quanto a pertencente delas em grupos. Elas pertencem a grupos como as resinas quimicamente ativadas, como eu falei para vocês, que lá em 1940 houve o surgimento das resinas acrílicas, né? E aí também nós temos as resinas fotopolimerizáveis e as resinas de dupla ativação, que seriam as resinas dual, que elas tanto possuem a presa química como a presa de fotoativação. Então, nós temos os agentes iniciadores na presa química, o peróxido de benzoíla, e na parte física nós temos a canforoquinona. O agente químico ativador seria uma amina terciária, que é o DMPT, e o físico seria a luz visível com comprimento de onda de 400 a 500 nanômetros, que para uma polimerização ideal, uma onda de 468 nanômetros é o ideal, o mais interessante, né? E também dentro da matriz orgânica, como eu já falei para vocês, nós temos os sistemas de ativação e inibição, tá? Nós temos a canforoquinona como fotoiniciador da presa dessa resina, e nós temos os fotoativadores, que seriam os fotos comercialmente conhecidos, como Valo, Blueface, né? E outros fotopolimerizadores. Então, essa seria a composição da nossa matriz orgânica, ok? E aí, quando a gente vai falar agora um pouco sobre a matriz inorgânica. Então, eu preciso entender que a minha matriz orgânica seria quem irá conferir todas aquelas questões, impedir que a resina se polimerize, transferir viscosidade para essa resina, e para que essa resina ela também tenha propriedades que elas consigam ser mecânicas a esse material, eu preciso incorporar a matriz inorgânica. Que aí dentro da matriz inorgânica nós podemos ter o quê? Partículas de vidro, de cálcio, de estrôncio, tá? E aí a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, as propriedades dessas resinas, as propriedades da matriz inorgânica da resina composta seriam o quê? Dar maior dureza para este material, conseguir dar resiliência, atração e compressão, reforçar a matriz resinosa deste material, ter um módulo de elasticidade, ter tenacidade e ter uma radiopacidade, como bem falado aqui no slide. Partículas de vidro contendo metais pesados como bário, estrôncio e zinco, certo? E aí, para que nós consigamos fazer a ligação dessas duas matrizes, da orgânica e da inorgânica, nós temos o agente de união, que seria o silano, simbolizado por esta estruturação que está aí na imagem para vocês, né? Ele vai pegar o silano, a porção da matriz orgânica com a matriz inorgânica, e vai fazer a junção dessas duas matrizes. E aí, como já foi explicado para vocês, os componentes dessa matriz orgânica seriam: o que é de vantagem que esse componente traz da matriz orgânica? Combinação de cores, propriedades reológicas melhor ao escoamento e à esculptibilidade. E as desvantagens? Alto coeficiente de expansão térmica, alta contração de polimerização, alta sorção à água, baixas propriedades mecânicas e baixa estabilidade de cor. E isso nós estamos falando da matriz orgânica. E aí da matriz inorgânica a gente tem como vantagem aumento das propriedades mecânicas, baixa coeficiência de expansão térmica, redução de contração de polimerização e agentes inertes externos a
comparação com a matriz orgânica. Como desvantagens, nós temos rugosidade superficial, influência no polimento e brilho dessa restauração no resultado final, dificuldade à passagem de luz. E aí as vantagens do agente de união: distribuição uniforme das tensões mastigatórias entre a matriz e a carga, união da matriz orgânica à carga inorgânica, maior estabilidade hidrólítica de cor ao longo do tempo. E como desvantagem, degradação, né, uma degradação rápida e um aumento das tensões de contração e de polimerização. Então, com essa tabela que eu trouxe para vocês, eu quero que vocês entendam que um componente, ele compõe o outro componente. Ambos não conseguem trabalhar de forma isolada para que esse material ele venha a ter um bom desempenho. Então, eu preciso que esses materiais trabalhem em conjunto para que assim eu consiga formar o material do composto resinoso. Tá? E aí, quanto à classificação dessas resinas compostas, eu tenho como classificação também a questão do tamanho das partículas dentro dessas resinas. Então, eu posso ter resinas macroparticuladas, né? Aqui eu trago para vocês nessa imagem em nanômetros como é a composição dessas resinas, né? Como é a composição dessas matrizes. E aqui eu trago para vocês as resinas macro, que foram as primeiras resinas compostas a aparecerem. Eu trago as resinas micros, híbridas, microhíbridas e nanoparticuladas. E aí, novamente, uma tabela, para que a gente entenda e veja desde o surgimento dessa resina composta. Então, eu tive as resinas macroparticuladas, que foram as nossas resinas, que pode-se dizer que todas as outras, elas vão surgir a partir desse experimento, né? Então, as resinas macroparticuladas, elas possuíam uma grande vantagem, que seria a sua propriedade mecânica, mas uma desvantagem muito grande também, que era o seu pós. A sua lisura superficial era ruim, a sua dificuldade de polimerização, o seu desgaste que também acontecia dentro das margens e até mesmo a pigmentação. Então, com isso, dessa resina ela foi deixada para ser uma resina mais utilizada em dentes posteriores, por causa de conferir uma boa estabilidade mecânica. E aí nós vamos ter as resinas microparticuladas, depois as resinas macro, depois as resinas híbridas, que fazem a união das resinas macro e micro, né? E aí a gente vai avançando até termos as resinas nanoparticuladas, que são as resinas mais utilizadas à atualidade, por conferirem tanto boa competência na questão mecânica, por ter uma lisura superficial boa, por ter um baixo fator de contração de polimerização, por todas as propriedades atualmente, elas conseguirem trazer uma boa estabilidade e longevidade desse material restaurador. Hoje também no mercado nós temos as resinas chamadas de camaleão, que são resinas que conseguem também se camuflar a sua estrutura dentária, né? Então, elas precisam também trabalhar em formas de nanopartícula, mas elas precisam conferir também um material que ele tenha uma estética favorável dentro do seu desempenho. E aí, nós já falamos das resinas quanto à classificação delas ao tamanho de partículas. E agora nós vamos falar sobre a questão do escoamento. Nós podemos ter resinas de alto escoamento, que seriam as resinas flow, por possuírem uma maior questão de molhabilidade. Elas conseguem pegar um espaço maior, a questão delas entrarem em espaços menores é mais interessante. Nós temos as resinas de médio escoamento e nós temos as resinas de baixo escoamento, que são as resinas condensáveis, né? E aí, quanto à classificação aos tipos de carga. Então, a gente volta para lembrar lá da matriz inorgânica da resina composta, que esse slide é para falar sobre ela, né? Então, os tipos de carga dessas matrizes seriam vidro, de bário, né? Sílica coloidal, quartzo, como a gente viu, estrôncio, zinco. Então, todos esses materiais, eles são materiais componentes da parte da matriz inorgânica da resina composta, onde influenciam o tamanho dessas partículas, influenciam no polimento, na resistência ao desgaste e na questão estética deste material. E aí, quanto à questão da classificação de acordo com a forma de inserção. A gente sabe que o material amálgama, a sua inserção dentro da cavidade é feita por uma estrutura chamada porta-amálgama, com a condensação com os condensadores ou calcadores, não é isso? As resinas nós trabalhamos com elas, com espátulas, e nós precisamos fazer uma técnica chamada de técnica incremental, muitas vezes que seria a técnica convencional. Essa técnica ela pode ser de 3 formas, que seria a inserção oblíqua, a inserção horizontal e a técnica vertical.
que seria a oblíqua mais a vertical, certo? Então seria uma técnica mista. Essa composição desse incremento vir de forma por essa técnica convencional, nós conseguimos fazer uma diminuição do fator C, que é o fator de contração de polimerização, como a gente está mostrando aí na imagem. Para fazer a restauração deste elemento dentário, nós utilizamos 9 camadas de resina, onde a gente trabalha com esse compósito resinoso em 2 a 3 milímetros, para que a gente não tenha um alto fator de contração de polimerização. Então essa seria a minha técnica incremental, que seria a técnica convencional. E aí eu trago para vocês também a questão do procedimento operatório para fazer essa restauração, né? Nós precisaríamos, primeiramente, fazer profilaxia, né, e anestesia desse paciente. Então, depois nós iríamos fazer o isolamento absoluto do campo operatório, ou muitas vezes também poderíamos lançar mão de um isolamento relativo, mas a gente precisa lembrar que a resina composta, ela não deve ser incorporada juntamente com água ou saliva, para que ela tenha uma propriedade melhor dentro dos seus componentes. Então, isolamento do campo operatório, e aí nós teríamos também o quê? O preparo cavitário. Muitas vezes o trabalho da resina composta, ele se limita somente à remoção do tecido cariado, sem que nós precisemos fazer um outro tipo de aspereza, bisel ou outra estruturação, porque como é um material que vai ter uma aderência por uma questão química, a gente deve imaginar que a resina ela vai se adaptar ao dente por uma questão de uma cola, vamos dizer assim, certo? O sistema adesivo, ele vai fazer com que essa resina ela grude ao substrato dentário. Então, nós temos o preparo cavitário, condicionamento ácido, que é feito com um ácido fosfórico a 37%, né? E aí, a depender de como será a utilização desse sistema adesivo, a gente vai entender se é um sistema de 1, 2 ou 3 passos, tá? Então, isso a gente vai ver em aulas mais futuras. Nós teremos a inserção dessas resinas a técnica incremental, que eu já falei para vocês, com incrementos de até 2 milímetros. E aí nós vamos ter a modelagem anatômica, porque também nós precisamos, além de conferir estética, nós precisamos ter a reabilitação tanto funcional desse paciente, como nós precisamos fazer com que essa restauração, ao final, ela garanta funcionalidade, consiga ter uma boa adaptabilidade e consiga ter as propriedades mecânicas sendo desempenhadas em sua maior completude, né? E aí nós vamos ter o polimento e o acabamento. Para as resinas compostas, o ideal é que a gente realize esse polimento e acabamento final, né, após umas 48 a 72 horas, para que a gente tenha também uma boa adaptação deste material, certo? E para que no futuro a gente consiga tirar. Não que nós não fazemos um acabamento prévio, por quê? Se essa restauração ela tiver tido um sobrecontorno, ou até mesmo na checagem e oclusão ela tiver ficado alta, nós vamos precisar fazer um desgaste para que esse paciente não saia com esse desconforto, a gente podendo ocasionar um problema futuro. Então a gente faz um acabamento prévio, né, um desgaste nessa estrutura se precisar ser feito, mas em uma outra sessão a gente faria o acabamento e o polimento dessa restauração. E aí também levando em consideração a classificação por forma de inserção, nós temos também as resinas de incremento único, que são resinas chamadas de book fill. Lembra da técnica incremental, onde a gente só podia levar incrementos de 2 milímetros? Nas resinas book fill, são resinas que tanto podem ser de baixa viscosidade, quando pode ser de alta, né, com as resinas condensáveis, e elas podem ser colocadas no dente em espessuras de até 4 a 5 milímetros. Elas possuem uma translucidez maior para que a gente consiga, durante a fotoativação, fazer com que o comprimento de onda chegue até o final da sua restauração, e assim a gente consegue ter um melhor tempo clínico. Por quê? A técnica incremental, por mais que ela seja uma técnica ideal, porque a gente diminui o fator de contração de polimerização, mas é uma técnica ainda considerável, longa, porque é incremento por incremento, diferente dessa resina de incremento único, onde a gente coloca um bloco de resina, ou até mesmo a resina de baixa viscosidade, e polimeriza ela de 4 a 5 milímetros. Então eu tenho menor contração de polimerização, alto grau de conversão, longos períodos de durabilidade, boa profundidade de polimerização por causa da translucidez deste material, certo? E aí, a gente precisa lembrar como
vamos dizer assim, a conclusão dessa nossa aula. Nós precisamos entender que as resinas, elas evoluíram e evoluem a cada momento no mercado, né? Oferecendo cada vez mais uma melhor estética, que é sempre o que a gente busca, trazer mais naturalidade para o perfil desse paciente e também ter as suas propriedades mecânicas, porque não é nada ideal. Nós temos uma resina que ela tem um fator estético favorável, mas que suas questões de propriedade de dureza e de resistência ao longo prazo, elas não são boas. E aí, essas propriedades possuem também um uso mais seguro e eficaz, porque se nós temos vamos dizer assim, um avanço dessa tecnologia, a gente consegue ter propriedades que a gente consiga trabalhar de forma mais segura e eficaz. A gente precisa também aumentar a longevidade dessa restauração. E aí, nós já vimos o quê? Dentro dos materiais restauradores, nós já vimos o amálgama, agora a resina, já tivemos a classificação e nomenclatura das cavidades. Na próxima aula nós vamos trabalhar sobre os sistemas adesivos, ok? Obrigado e tenham todos um bom dia.